Olá, sou o professor Adilson, da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje vamos introduzir as tipologias de estudos métricos da informação na nossa quinta aula. Boa parte do que a gente vai estar dizendo nessas próximas aulas são baseadas em cima desses dois livros, do Salvador Gouveia Portal e da Josefa Marín Fernandes, ambos latino e espanhola, e que agregam bastante para as disciplinas que eu ministro de estudos métricos da informação. Na verdade, fazem bastante contextos especificamente do que pode ser aplicado dentro dos estudos métricos, coisa que a gente não vê habitualmente em livros que tratam do tema. Geralmente eles abordam os temas superficialmente. Na aula de hoje, a gente vai verificar qual é a definição, objeto, variáveis, metodologia e objetivo de análise, tanto da arquivometria quanto da biblioteconometria, especificamente porque ambos trabalham com universos de certa forma bem semelhantes, que são unidades de informação. Claro que é possível aplicar uma determinada fórmula matemática ou estatística exclusiva para um ambiente e não ser aplicado para outro. Eu vou tentar fazer um contexto em que ambas são representadas. Dentro disso, o que consideramos como definição, e a gente caracteriza por esses 4 pontos e até a definição do que vem a ser ambas tipologias de estudos métricos, são ações, atividades e métodos estatísticos e matemáticos aplicados. Por um lado, a biografia que é o contexto pessoal de cada cidadão, a bibliografia, que, de certa forma, a biblioteca contempla isso e o arquivo histórico também contempla isso, a informação como um todo, os dados e a documentação que pode conter em ambos unidades de informação. O objeto dela está voltado à alocação de pessoas, recursos, atividades na web e na internet. E se tem um caráter científico, por que não analisar também a ciência como um todo? Os métodos aplicados geralmente são índices de frequência, distribuição, ranking. Em determinados momentos, quando vai se analisar concorrência, correlações, vetores e, por que não, séries históricas. O objetivo é verificar a produtividade, atividade, o progresso e, por que não, o consumo que se faz desse tipo de informação dentro dessas duas unidades de informação. E as variáveis, como a gente está trabalhando com 2 ambientes específicos de unidades de informação, um deles é o empréstimo, o arquivo também pode ter empréstimo, as citações, as frequências e, por que não, o impacto dessa informação. Hoje nós vamos ter a participação especial da Dilminha, que está contextualizando algumas brincadeiras aqui, né? Bom, diante disso, um dos tipos de aplicações é verificar o tamanho da coleção. Por quê? Porque ambos dependem especificamente de espaçamento, dependem de espaço físico. Então eu preciso saber qual o tamanho ótimo que eu tenho do meu acervo para possíveis agregações de conteúdos. Então eu preciso saber disso em um determinado ano, em um determinado período, justamente para que eu possa fazer um planejamento. Então, uma das ações que nós podemos fazer é verificar o tamanho da coleção, que nada mais é do que verificar o número de documentos que eu tenho e o universo de pessoas que trabalham ou assistem aos conteúdos que eu tenho dentro da minha unidade de informação. A partir disso, eu posso ter um tamanho, que a gente vai chamar um tamanho ótimo, do meu acervo para que possa atender esse universo. É isso aí, filha. O tamanho está ótimo ou não está? Outro tipo de análise que a gente vai ver em várias circunstâncias dentro do tipo de aplicação de estudos métricos para a unidade de informação
é a própria circulação da minha coleção. Coleção bibliográfica, coleção de arquivos, de documentos. Então, por um lado, eu consigo fazer isso pelo meio da minha coleção, que nada mais é do que um coeficiente, onde por um lado eu tenho o total de livros emprestados em um determinado período, no nosso caso aqui 1 ano, com o total de livros consultados nessa unidade de informação. Bom, para o arquivo, eu poderia simplesmente verificar quais são os fundos documentais consultados, emprestados, e qual os fundos documentais que eu tenho na totalidade dentro da minha unidade de informação. Ou seja, a circulação da coleção ela serve tanto para a biblioteca quanto para o arquivo. Então, basta mudar o contexto que eu quero analisar. Então, dentro da circulação da coleção, esse é o primeiro modelo. Eu tenho um outro modelo que é pelos documentos monográficos, ou pelos documentos que eu tenho dentro da minha instituição, que é representada pela quantidade de vezes que um empréstimo de um determinado documento, ou consulta, e o tempo que esse documento tem dentro do acervo. Por exemplo, é provável que a gente vai encontrar vários documentos que nunca saem, mas dependendo do meu acervo e dependendo do fundo documental que eu tenho lá dentro, pode ser que em determinado período, por exemplo, de aniversário de 100 anos, de 200 anos de uma obra, ela seja extremamente consultada. Então vale a pena também verificar a temporalidade que um documento está dentro do meu acervo e ele não é consultado. Para que serve isso, por exemplo, dentro de uma biblioteca? Para o desenvolvimento da coleção. Outro tipo de circulação é pela demanda de satisfação, que incorpora a quantidade de empréstimo por ano com a quantidade de solicitações. Porque a gente sabe que dentro da biblioteca, por exemplo, existem vários documentos que não são consultados, mas que não são emprestados, mas que eles são consultados. Por que não começar a quantificá-los? Isso serve especificamente para desenvolvimento de coleção. Outro tipo de circulação, que é a última, é a relação 2080, que a gente já discutiu um pouco lá atrás com a lei de Lotka, mas ela também serve para todos os ambientes dentro de unidade de informação. Saber que eu tenho um universo que é bastante consultado por poucas pessoas é importante porque eu posso fidelizar o meu usuário em relação às necessidades dele. Eu posso começar a verificar qual a representatividade de alguns usuários dentro da minha unidade. Às vezes, 20% mantém todo o contexto da unidade de informação. Por exemplo, é provável que a Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina ela tenha um grupo de pessoas que visitam ela e que consultam seus materiais que seja inferior a 20%. E isso é o que mantém a biblioteca aberta. Por incrível que pareça, não é as pessoas em si ou a quantidade de pessoas, mas o consumo que elas fazem dentro dessa unidade de informação. Então isso pode ser quantificado justamente para desenvolver serviços apropriados para eles. E dentro desse universo, por que não trabalhar com as leis bibliométricas? Por que não? Porque trabalho também com informação bibliográfica. Então eu posso verificar, por exemplo, quais são os autores mais representativos de uma determinada temática. Até mesmo para a aquisição de novos materiais serem voltados àquele tipo de publicação ou daquela própria pessoa, daquele próprio autor. A mesma coisa pode acontecer para unidades de informação em arquivos. Eu posso verificar quais são os fundos mais consultados e por que não concentrar recursos ou espaços especificamente para esses. Outra coisa que pode ser feito aqui dentro é eficiência da coleção, que tem-se a composição do fundo ou peça documental, onde, por um lado, o coeficiente de circulação de determinada coleção, eu tenho isso como um parâmetro, e, por outro lado, o tempo de ingresso do documento adquirido pela sua primeira consulta, que também é outro tipo de análise temporal que eu posso estar verificando a eficiência de determinadas peças ou fundos documentais dentro do meu arquivo. O mesmo pode ser aplicado para bibliotecas. Questões de probabilidades, disponibilidade de títulos.
Outras coisas que podem ser aplicados, o impacto que tem de determinados documentos dentro da minha unidade. Utilizar o Price para verificar isso. Outra coisa, dentro das bibliotecas, por que não saber quais são os periódicos que mais são assinados? Antigamente a gente tinha o catálogo coletivo nacional, hoje nós temos base de dados. Mas eu posso verificar dentro das bases de dados quais são as revistas mais impactantes para a minha temática ou para a temática de algumas áreas de conhecimento dentro da universidade. E por fim, por que não verificar quais são as terminologias mais utilizadas dentro dessa unidade de informação, justamente para poder desenvolver os ranqueamentos e até mesmo facilitar a minha indexação. Então, a aula de hoje é isso. Se puderem, por favor, fiquem em casa. Forte abraço.